Toque, 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 o sucesso bate à sua porta. Não deixe a oportunidade passar. Acompanhe esses 20 minutinhos de carecas de saber que o conhecimento rola solto e o humor é garantido. Oi galera, tudo bem? Então meu nome é Mayuí e hoje, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês um resumo sobre separação de misturas heterogêneas e homogêneas e depois vamos fazer alguns exercícios, tá? Então aqui na lousa tem um resumo para todas as separações de mistura heterogênea. Então, por exemplo, mistura heterogênea líquido-líquido, faça a separação por meio do funil de separação, ou funil de Bromo, funil de decantação. Para separar líquido e sólido, utilize o método de decantação e ou filtração. Separação de líquido-gás, simplesmente faça um aquecimento da mistura. Separação de sólido-sólido, vão ter vários métodos para você utilizar. E aqui, cada método vai ser adequado para um tipo de sólido, tá? Tipos de sólidos diferentes, misturas diferentes. Então, primeiro precisa analisar essa mistura, ver quais são os sólidos, quais são as características e propriedades desses sólidos, para então poder fazer a escolha correta. Dentro dos métodos estão dissolução fracionada, fusão fracionada, separação magnética, flotação, peneiração, ventilação, levigação e catação. E, por fim, separação de mistura heterogênea sólido-gás, faça decantação ou filtração. Esse é o seu resumo para misturas heterogêneas. Vamos ver agora para misturas homogêneas. E agora o resuminho aqui para vocês dos métodos de separação para misturas homogêneas. Líquido-líquido, sempre utilizar destilação fracionada. Líquido-sólido, destilação simples, para quando você tem interesse em manter o líquido, em reter esse líquido, ou a simples evaporação, quando não houver interesse. Gás-gás, liquefação fracionada, seguida da destilação fracionada. Então agora, feito o resumo, vamos aos exercícios. Exercício 1. Unicamp. Tem-se as seguintes misturas. 1. Areia e água. 2. Álcool, etanol e água. 3. Sal de cozinha, que é cloreto de sódio, e água. Nesse caso, uma mistura homogênea. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em funil com papel e, em seguida, o líquido resultante, filtrado, foi aquecido até sua total evaporação. Pergunta-se: A. Qual mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? O que era esse resíduo? B. Em qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? O que era esse resíduo? Bom, para resolver esse exercício, então, eu separei aqui as 3 misturas e cada um dos processos que elas vão passar. Então, vamos analisar o que acontece em cada um dos casos. Primeiro, areia e água passando através do filtro. O que vai acontecer? A areia vai ficar retida e a água vai passar. Álcool e água. Vai ficar alguma coisa retida no filtro? Não, né? Ambos líquidos, então aqui vai passar água e o etanol. Sal e água. De novo, é uma mistura homogênea, então não vai ficar nada retido no filtro. Aqui, então, vamos ter água e o sal. Respondendo à questão A, então, qual que é a substância que fica retida no filtro? Nesse caso, é da mistura 1, que vai ser a areia. O que passa é água. Para todos os outros casos, os outros 2, não fica nada retido no filtro. O segundo método que eles utilizam é a evaporação do que fica retido aqui neste becker da filtração, então, do filtrado. Se fizer a evaporação da água, não vai sobrar nada nesse becker. Se fizer a evaporação desse líquido que está aqui, ou seja, da mistura álcool e água, evaporação completa, também não sobra nada. No entanto, ao fazer a evaporação, somente a água vai sair e o sal vai ficar retido na forma sólida.
Então, respondendo à pergunta B, nesse caso aqui, o sal fica retido no becker depois que a água evapora. E é assim que faz essa pergunta. Exercício 2. FUVEST. Proponha um procedimento de separação dos componentes de uma mistura de 3 substâncias, A, B e C, cujas solubilidades em água e acetona são indicadas na tabela abaixo. Bom, aqui então eu só coloquei os dados encontrados na tabela a respeito da solubilidade dessas substâncias em água e acetona. E o nosso primeiro passo, colocar todas essas substâncias misturadas em um recipiente. Então o objetivo aqui é separar. Eu quero A separado de B separado de C. Quais são as etapas? Só a gente observar aqui. Solubilidade em água. Somente A é solúvel em água. Então, se a gente adicionar água nesta mistura, vamos ver o seguinte acontecendo. Então, o que aconteceu aqui? Somente A se solubilizou, está aqui na água, B e C permanecem insolúveis em água. Se a gente tem uma mistura dessa, facilmente conseguimos separar utilizando filtração. Então, depois de filtrar, o que nós vamos ter? Um becker contendo, então, água e a substância A, separado, então, de B e C. Como que nós fazemos para obter A puro? Simplesmente faça a evaporação dessa água. Fazendo a evaporação da água, vamos ter somente A. E agora, neste becker aqui, vamos começar de novo aqui. Agora, nós temos um becker contendo substância B e substância C. Olhando de novo na tabela, entre substância B e C, não adianta eu jogar água, que nem nós já verificamos, porque nenhuma das duas se solubilizam. Mas que tal colocar acetona? Pelo menos uma das substâncias se solubiliza, que é a substância B. Então, vamos tentar colocando acetona. Colocando acetona, C, que é insolúvel, permanece aqui. Só que a substância B vai se solubilizar agora na acetona. Então, agora vamos ter uma fase que tem a acetona mais a substância B. Novamente, por filtração, conseguimos separar as duas. Então, filtração, separamos aqui a acetona e a substância B, e a substância C fica sozinha. Como que é possível, então, ter a substância B sozinha sem acetona? Do mesmo método que nós fizemos para eliminar a água, nesse caso aqui. Evaporação. Retire, então, a acetona, B permanece sozinha. E assim que fazemos a separação das 3 substâncias. Vamos, então, ao exercício 3. VUNESP. Um sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Ao se destilar o líquido W, sob pressão constante de 1 atmosfera, verifica-se que sua temperatura de ebulição
variou entre 80 graus Celsius e 100 graus Celsius. Identifique qual das seguintes afirmações é correta. A. A operação 1 é uma destilação simples. B. A operação 2 é uma decantação. C. O líquido colorido Y é uma substância pura. D. O líquido incolor W é uma substância pura. E E. O sistema heterogêneo S tem, no mínimo, 4 componentes. Bom, eu coloquei aqui então o esquema que vocês viram aí na sua tela, que foi utilizado para fazer a separação da mistura. Então temos aqui a operação 1 e a operação 2. Antes de tentar encontrar a alternativa correta, vamos primeiro identificar essas duas operações. Se nós começamos com o sistema heterogêneo, significa que tem mais de uma fase, tá? Foi feito uma operação e encontramos um sólido branco e um líquido colorido, tá? O que já era de se esperar, sendo um sistema heterogêneo. Obtemos então um sólido e um líquido. Este líquido colorido foi então submetido a outra operação e obtemos então sólido colorido e um líquido incolor. Bom, o que será que é a primeira operação? O que você acha? Então, se estamos fazendo a separação de um sistema heterogêneo obtendo líquido e sólido, foi feita uma filtração. Já na operação 2, nós partimos de um líquido colorido e obtemos um sólido e um líquido incolor. Nesse caso aqui, não temos nada que indica que isso daqui é heterogêneo. Líquido colorido, então vai ser um sistema homogêneo. Para separar então o sistema homogêneo, ter um sólido e um líquido no final, foi feita uma destilação simples. Mais um detalhe aqui para vocês. Depois de feito este processo, nós temos aqui um líquido incolor W. Mas olha a informação que o exercício passa para a gente. Que a ebulição deste líquido ocorre nesta faixa, de 80 a 100 graus Celsius. Se a ebulição ocorre em uma faixa, significa que não é uma substância pura, tá? Então, isso daqui é, na verdade, uma mistura. Este líquido incolor é também uma mistura. Bom, agora sim, vamos então analisar as alternativas para determinar qual que é a verdadeira. Bom, a alternativa A, então, nos fala que essa operação 1 é uma destilação simples. Isso é verdade? Não, não é. A alternativa B fala que, na verdade, essa operação é uma decantação. Não é uma decantação, né? Uma destilação simples. A alternativa C fala que este líquido colorido, Y, é uma substância pura. Mas como que ela pode ser pura se sofreu um processo de separação e temos, então, um sólido e um líquido? Então, essa substância não é pura, é uma mistura. A alternativa D fala que o líquido incolor W é uma substância pura. Bom, conforme eu falei para vocês anteriormente, já que nós vemos uma faixa de ebulição, nesse líquido incolor W não pode ser uma substância pura. É, na verdade, uma mistura. Senão, se fosse uma substância pura, nós veríamos um ponto, né, uma temperatura exata de ebulição, que não é o caso. E, finalmente, então, a alternativa E, que fala que o sistema heterogêneo tem, no mínimo, 4 componentes. Vamos ver? Um componente aqui, que seria o X, o Y, que vai ser dividido em Z
e W. E nós sabemos que esse W é, na verdade, uma mistura. Então, vai ter pelo menos 2 substâncias. Então, quantas que nós temos ao total? 1, 2 e o W que é separado em 3, 4. Pelo menos 4 componentes. Já que nós não sabemos se, na verdade, o W tem 2 componentes ou mais. A alternativa correta, E. Para finalizar essa parte, o exercício 4. Analisando a mistura abaixo, proponha uma maneira de separar todos os componentes: água, etanol, açúcar, areia e óleo. Bom, eu desenhei então aqui o sistema que apareceu no seu exercício, então nós vamos fazer a separação para obter cada uma das substâncias separadas, tá? Nesse caso aqui, nós estamos olhando para uma mistura heterogênea, tá? Com 1, 2, 3 fases. Primeiro de tudo, vamos tentar eliminar essa parte que é heterogênea. Então, tentar tirar a areia e depois o óleo. Então, para retirar a areia, o que nós fazemos? Passa esse sistema por um filtro. Então, faça a filtração. Na filtração, vamos obter, então, a areia, que vai ficar retida, e os líquidos que vão passar. Então, vai continuar existindo o óleo e essa fase que é composta de água, etanol e açúcar. E agora, para separar esta parte aqui, como nós ainda estamos enxergando 2 fases, é possível utilizar a filtração, o funil de separação, para separar essas 2 fases. Então, utilizar o funil de separação, funil de decantação, né? Ou também chamado de funil de Bromo, onde nós vamos conseguir, então, separar o óleo da outra fase. A outra fase continua tendo, então, água, etanol e açúcar. Bom, agora então nós estamos olhando para uma mistura homogênea, tá? Então, entra na parte dos métodos de separação para misturas homogêneas. Já que temos 2 líquidos e um sólido, podemos passar esta mistura pela destilação simples, primeiro. Pela destilação simples, o que nós vamos obter? O o açúcar separado dos 2 líquidos, que é a água e o etanol. Finalmente, então, para fazer separação de líquido-líquido em uma mistura homogênea, nós fazemos a destilação fracionada. Uma vez feita essa destilação fracionada, nós conseguimos obter separadamente a água e o etanol. E assim conseguimos separar todos os componentes desta mistura inicial. Tchau, gente! Espero que vocês tenham gostado da aula!